Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Professor Everaldo finalmente aparecendo no vídeo, embora que ainda uma produção amadora, porque eu tentei agendar um vídeo com gravação em estúdio e tudo mais, e a área de multimídia do campus está atribulada com tarefas, com filmagens no campus de Patos. Então, para a gente não prejudicar o andamento da turma, resolvi fazer essa gravação, de certa forma amadora, mas que será interessante para melhor aprendizado. Nós temos aqui o slide aberto de planilha 2010. Vocês vão estranhar porque o professor está falando em Excel 2010, se já temos hoje o Excel 2016 do pacote Office, né? Então, o 2010 e o 2016 eles são muito parecidos. Existem algumas coisas sofisticadas que não é objeto dessa aula, então não vale a pena agora a gente se aprofundar nesse aspecto. Então, o Windows 2010, o Windows 2013, o Windows 2016, as principais funções e funcionalidades são exatamente as mesmas, ok? Então, aqui está a definição de planilhas eletrônicas, que é um programa de computador constituído por uma coleção de fileiras e colunas que são expostas em uma janela. O cruzamento de cada fileira com a coluna chama-se célula e pode conter um número, um caractere de texto ou uma fórmula. Então aí nós temos a vantagem da planilha, né? Aí nós podemos construir fórmulas e facilitar bastante a nossa vida pessoal e profissional. Na vida pessoal, por exemplo, um controle de gastos, o que se gastou durante o mês, o que se recebeu durante o mês, faz-se as contas e o que sobrou nós chamamos de saldo, né? Por exemplo. Então aqui, antigamente, os pacotes do Office eram comprados em DVD, você recebia uma caixinha da loja e aqui era composto por esses programas que não vai valer a pena agora se aprofundar. A gente vai direto ao Excel. Então, na administração pública, em que a gente poderia usar Excel? Em pequenos bancos de dados como cadastro de clientes, lista de preços de produtos ou serviços, folha de pagamento de pequenas empresas, controle de contas a pagar, controle de contas a receber, controle de caixa, controle de contas bancárias, orçamento pessoal, enfim, há uma gama muito grande de atividades que você pode fazer, eu diria até infinita. Então, como iniciar o aprendizado do Excel? Então, gente, para aprender Excel, além da prática, exige muito uma leitura preliminar, que nós somos geralmente imediatistas e não dá para aprender Excel só pelo simples olhar de uma tela de computador. Então a gente precisa aprender alguma coisa. Então eu estou sugerindo aqui para quem quer investir um pouco mais de tempo no aprendizado do Excel, esse tutorial em português que está nesse link mostrado aí, e esses slides estão disponibilizados lá na biblioteca, ok? E nós temos também aí a indicação de atalhos. Os atalhos, além de dar maior velocidade operacional no manejo de um programa da Microsoft, você evita, pela diminuição do uso do mouse, evita aquela doença das mãos chamada de lesão por esforço repetitivo, ok? Então aqui tem as instruções como a gente precisa iniciar o Excel, eu vou mostrar em seguida, e queria apenas dizer o que seriam os termos planilha. Então, planilha eletrônica porque usa um computador que é eletrônico, né? E o português também chama folha de cálculo ou planilha de cálculo. É como se você tivesse uma folha em branco, fizesse umas tabelas verticais e horizontais e colocasse lá valores, como num registro livre de caixa, né? Em papel. E aí você cruza os débitos, créditos e o saldo. A célula é o cruzamento, são os quadradinhos, né? São os retângulos, na verdade, que fruto do cruzamento entre uma coluna
A, B, C, D, etc, né? E uma linha, 1, 2, 3, 4, etc, né? E a linha é a sequência horizontal. Bom, a fórmula é, você sempre faz uma fórmula baseada na leitura do valor que está na célula. Por exemplo, toda fórmula começa com um sinal de igual. Então essa fórmula igual a B4 mais B5 mais B6 representa a soma do que está registrado nas células B4, B5 e B6. E aí quando você dá um enter nessa fórmula, ele vai rodar o valor. E função é uma fórmula já pré-programada que é disponibilizada no Excel. Existe função soma, função média, função seno, função cosseno. Existe centenas de funções para todas as áreas, de engenharia, administração, estatística, etc. Aqui nós temos a planilha típica do Excel, ok? Lembrando que nós estamos falando agora, nesse momento, do Excel offline, aquele que fica instalado no seu computador. Então, nós temos aqui a célula ativa. Então, quando eu clico em qualquer lugar que aparece esse retângulo mais escuro, significa que eu estou apontando para aquela célula. Nesse momento, eu estou na coluna A, linha 1, célula A1, ok? Se eu tivesse aqui, seria G, né? Coluna G, linha 4 seria a célula G4. Aqui nós temos a barra de rolagem para você subir ou descer a planilha. Aqui você tem o botão de rolagem horizontal, rolagem vertical, para você manejar a planilha para a direita ou para a esquerda. E aqui eu tenho a guia. Lembre-se que um arquivo Excel pode ter várias guias, né? Várias planilhas. Eu posso ter um arquivo Excel com a planilha 1, a planilha 2 e a planilha 3. Mas normalmente essa plan 1, plan 2 e plan 3 a gente renomeia, a gente coloca o nome que faz lembrar imediatamente o conteúdo da planilha, conforme veremos. Então vamos ver uma planilha aberta agora para a gente ter ideia, né? Ok. Então, saindo daqui, estamos aqui na planilha. Aqui uma planilha Excel aberta, ok? Eu estou com a planilha com um arquivo aberto aqui, de uma turma, de uma planilha que eu estou planejando o lançamento das aulas de uma turma presencial para o período 2018-1, ok? Mas vamos aqui. Aqui eu tenho uma tabela que não está preenchida agora, plano de aula também não. Enfim, vamos para uma planilha nova. Então aqui, ó, célula A1, célula G6, se apresenta aqui, né? Célula M11, enfim. Olha, eu queria marcar aqui na célula D, colocar o número 6. Quero colocar aqui o número da célula E3, o número 5. Quero colocar aqui na célula F3 o número 4. Eu quero colocar na célula G3 a soma desses três números, ok? Então, como é que seria a fórmula matemática para somar esses três números das células D3, E3 e F3? Então, primeiro o sinal de que o Excel vai reconhecer como uma fórmula seria o sinal de igual. Depois, eu não vou colocar o valor que está aqui assinalado 6, nem 5, nem 4, mas vou colocar o endereço onde aquele valor está, né? Então, 6 está no endereço D3, então eu coloco aqui D3, tanto faz botar maiúsculo como minúsculo. Eu quero somar com a célula com o valor cujo endereço é E3. Finalmente, quero somar com o terceiro valor que está no endereço F3, certo? Então, a partir do momento que eu dou um Enter, eu já tenho o valor da soma, certo? Eu posso centralizar aqui esses valores. Eu posso acender a borda para ficar uma coisa mais destacada. Eu posso acender aqui com uma cor amarela para dizer que aqui está o resultado.
Eu posso colocar aqui um cabeçalho, por exemplo, valor 1, VLR1, certo? Em Excel é interessante, ó, quando eu seleciono um retângulozinho que tem aqui escondido na parte inferior à direita, que se torna um sinal de mais, se eu arrasto à direita, ó, ele vai numerar para mim sequencialmente, valor 1, valor 2, valor 3, certo? Eu quero centralizar e eu quero colocar aqui como soma, ok? Perdão, errei, soma. Então vou organizar minha microplanilha, vou centralizar aqui o título e vou também colocar uma gradezinha aqui, né? Para quando eu acendo essa grade que está aqui apagada, quando eu vou imprimir a planilha, ela se apresenta. Se eu não acendê-la, ou se eu não colocar as bordas, ela não se apresenta, apenas os números, ok? Então, veja bem, eu somei 6 e 5, 11, mais 4, 14, certo? É interessante que quando você, se eu colocar aqui o cursor em cima do 15, ele vai me mostrar a fórmula que está por trás, que está subscrita, entendeu? Note que se eu trocar aqui o valor, em vez de 6, botar 8 e der um Enter, o valor já se atualiza. Se eu botar aqui 7 e der um Enter, o valor já se atualiza, certo? Agora observe bem se eu, em vez de colocar o endereço, colocar os números, como se fosse números constantes, ok? Então eu vou colocaria igual, aí no caso 6 mais 8 mais 7. Vai funcionar, professor? Vai dar 21 do mesmo jeito. Observe a diferença agora. Se eu substituir esse 6 pelo valor 9 e der um Enter, ele não toma conhecimento, porque ele fez uma soma de números constantes, tá certo? Então, nesse lugar da soma, eu não posso ter constante, porque a planilha ela pode variar conforme novos valores sejam colocados, ok? Então, eu vou voltar lá para a minha forma original. Então, voltando para a forma original, eu tenho aqui endereços, não conteúdo, certo? Observe se eu colocar aqui 60 e colocar aqui 70, quando der um Enter, o valor já se atualiza, certo? Então, a gente acabou de fazer uma fórmula matemática. O que é uma função matemática? É uma formulazinha que o Excel já tem prontinha lá, que eu não preciso somar célula por célula. Imagina que eu tenho aqui 100 valores de 1 a 100. Então não faz sentido eu somar D1 mais D2 mais D3 mais D4 manualmente. Existe algo mais prático para isso. A gente normalmente utiliza esse símbolo de somatório aqui, que abre as operações Excel mais utilizadas, né? Soma, média, contar quantos números você está usando, valor máximo, valor mínimo e outras funções. No cara aqui eu quero somar, eu quero fazer a soma. Então eu tenho que selecionar. Ele selecionou para mim D3, E3 e F3. Beleza, só confirmo. Okay? Vai dar 138. Agora imagina que eu quero somar não os 3, eu quero somar apenas 2. Então eu clico aqui, ele marcou para mim, mas eu insisto em mudar a seleção apenas para D e E, certo? Então a soma aqui vai ser 68, 60 mais 8. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai me mostrar a forma que tem por trás. Eu estou somando D3 mais E3, ok? Perfeito? Então, esse é o comportamento de aprender. Observe, interessante, quando você está fazendo uma planilha que envolve meses, se eu colocar janeiro, eu quero colocar aqui nessa célula, né? Vou dar um ESC para eu não associar uma operação anterior, vou colocar aqui janeiro. E quero fazer, vou colocar aqui, alinhar pelo centro, e quero fazer uma planilha que vai envolver os meses de janeiro a dezembro. Se eu fizer isso,
eu não preciso escrever coluna por coluna. Professor, repete que eu não entendi. Beleza, vou apagar aqui. Boto só janeiro. Esse sinal de mais bem gordinho que tem aqui, eu deslizo ele à direita, no canto inferior à direita, até ele se transformar num sinal de mais magrinho. E aí eu arrasto até onde eu quiser. Eu fui até novembro, então vim aqui até dezembro, ok? Da mesma forma eu faço para números. Se eu colocar aqui número 1, aqui número 2, e quero que a numeração seja de 1 em 1, eu faço a mesma coisa. Quando eu coloco aqui a célula 1 e a célula 2 e arrasto, o Excel entende que eu estou contando de 1 em 1. Se eu quero fazer uma contagem de 2 em 2, eu boto 2, coloco 4, marco ambos e arrasto para a direita. Então ele vai contar de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10. Se eu quero de 3 em 3, obviamente você já captou a ideia, não é? Então eu marco ambas, venho aqui na alça de replicagem, de cópia, né? Eu vou até lá, ele vai copiar de 3 em 3. Então Excel é prática, gente, é como você aprender um violão. Você tem que brincar todo dia com o instrumento. Eu estou falando isso, mas eu não sou músico, eu não entendo nada de músico, mas tenho uma concepção, né? Concepção prática da coisa. Então, Excel é fundamental para todo administrador, quer seja de empresa pública ou empresa privada. É uma ferramenta essencial. Quando eu consegui meu primeiro emprego em escritório aqui em João Pessoa, eu tinha que ter um curso de datilografia, 3 meses, ASDFG, ASDFG. Ainda hoje eu tenho essa agilidade nas mãos do teclado. Mas não vale nada. Outro dia a esposa jogou a máquina fora e rasgou o certificado, porque não vale mais. Agora a máquina da datilografia é uma peça de museu. O computador é que invadiu a nossa rotina do dia a dia, tá certo? Então, quando o administrador faz o concurso para a empresa, ele já começa pela seleção, pelo concurso. No concurso tem uma seleção cruel em Excel, então você tem que mostrar suas habilidades teóricas, não é? Então, por exemplo, num concurso eu posso dar essa microplanilha aqui e dizer, ó, considere a planilha cujos valores estão definidos nas células. Então ele vai mostrar as colunas e mostrar as linhas. Escreva a fórmula que está por trás da célula G3. E aí? Se eu tivesse aqui no computador, então eu usava autossoma e resolveria o problema. Acontece que no concurso público não tem computador. Você vai ter que demonstrar o conhecimento prático. Então qual seria a resposta disso aqui? Seria, primeira coisa, sinal de igual, depois D3 mais E3 mais F3, certo? Seria a fórmula matemática. E se fosse a função? Se a questão no concurso estivesse solicitando a função Excel para somar 3 células, então seria, observa, igual, a função chama-se soma, eu abro parêntese e coloco, olha, ele já dá uma colazinha aqui na tela, mas no concurso você tem só papel, lápis e caneta. Então, na soma você teria que colocar o conteúdo que tem na célula D3, vou colocar 2 pontinhos que significa até, certo? D3, não pedi data, doutor, eu quero só 2 pontinhos. Então eu coloquei D3, ó, até a célula inicial e a célula final, D3 até F3 e fecho parênteses. Repetindo, a função soma, toda a função Excel requer um sinal de igual para dizer que é uma fórmula, o nome da função, a célula que fica no início e a célula que fica no final, e esse 2 pontinhos significa até, ok? Imagine que você está somando 100 células, então você colocaria A1, 2 pontos, A100, se fosse na vertical.
ou você colocaria A1 até, sei lá, J, K, 120, etc. Tá certo? Então, quando eu aperto aqui o Enter, vai dar naturalmente o valor. Note que esse valor aqui está somando só duas células, né? Se eu somar pela tela, sem usar a fórmula, usando a função soma, se eu ajustar aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Só vou, para ficar igualzinho, só vou pintar com amarelo e vou centralizar, certo? Então, para finalizar essa definição entre fórmula e função, eu quero colocar nessa célula aqui a fórmula matemática. Então, igual a primeira célula, que é D3, onde está o 60, mais a segunda célula, que é o E3, finalmente mais a terceira célula, que é F3, ok? Dou Enter e o valor, claro, que é igual. Essa forma matemática eu faço para pequenas quantidades de células. E a função, que é soma, célula inicial, célula final, e dois pontinhos para dizer que até, eu faço desta forma. Ou seja, se eu quiser transformar isso em média, então, em vez de eu colocar soma, eu vou colocar média, inclusive com acento. Média. Ok? Aí o valor já muda. 46. A média de 60 mais 8 mais 70 é 46. O que é que ele faz a média? Embutido nessa fórmula, ele soma 60 mais 8 mais 70 e divide por 3, ok? Como é que seria a fórmula matemática? Aqui eu tenho a função, como é que seria a fórmula matemática? Seria igual a primeira célula D3, mais segunda célula E3, mais a terceira célula F3, dividido por 3, né? Tá certo, professor? Vamos ver se tá certo. Não tá, apareceu aqui uma barbaridade. Vamos corrigir, vou botar aqui em vez de botar mais. Beleza? Mais. Dou Enter. Deu um número estranho, diferente disso aqui. Vocês notaram qual foi o erro aqui do professor? É que o Excel, ele tem uma prioridade de cálculo. Ele começa primeiro com as potenciações, radiciações, multiplicação, divisão, soma e diminuição são feitos por último, prioridade última, ok? Então, considerar, ele vai fazer o seguinte, ele vai primeiro dividir F3 por 3 e somar com E3 e T3. Aí a média foi para o espaço. Como é que eu corrijo isso, professor? Coloco aqui um parêntese no início, um parêntese aqui no final. E aí, quando eu coloco o parêntese, o Excel vai entender que mudou a prioridade. Eu não vou fazer mais F3 dividido por 3, mas eu vou primeiro somar o que tem dentro do parêntese e finalmente dividir por 3. Quando eu dou um Enter, claro, vai dar igual, não é? Centralizo, vou pintar de amarelo igualzinho. Então aqui eu tenho uma fórmula matemática para o cálculo da média. Aqui eu tenho uma função que eu não vou me preocupar com o cálculo da fórmula, mas porque o Excel já tem isso prontinho lá internamente. Eu só vou me preocupar com a faixa de célula, de D3 a F3, ok? Então, uma pausa para a gente ver como é que está o áudio aqui e a gente consegue em seguida